Mais uma tarde estamos aqui, como sempre, aqui na Ponte de Ferro, que é bem conhecida. E algumas pessoas, né, porque me confinaram no YouTube, meu irmão, sem fazer nada. Me confinaram só porque eu falo o verdadeiro evangelho. Mas isso não é de se escandalizar não, porque Jesus Cristo, ele deixou em pauta que o verdadeiro evangelho seria excluído, não aceito, porque é verdadeiro. Mas não podemos deixar de falar essa verdade não, porque é para o bem da sociedade e do mundo. A verdade que Jesus proclamou, teve início com João Batista, fosse um grande benefício na história humana. Revolucionou o ser humano. Até hoje tem revolucionado. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele só traz benefício na vida do homem. O evangelho, ele transforma, liberta, perdoa, molda o homem em Cristo, transforma o homem a ponto de o homem ateu passar a acreditar em Cristo, em Deus. Molda o homem a ponto que o homem abandona o pecado, o homem repudia a violência, a depravação, a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, a apologia, a ideologia de gênero, ao aborto, a injustiça, o ateísmo, o materialismo. Enoque sempre foi um protestante. Sempre ele estava protestando contra aquela geração de Noé. Que existia gigante na época, os Nefilins, né, segundo o livro de Enoque, eles fizeram um juramento em um monte e passaram a amar as filhas dos homens, que era formosa, bonita. E eles tiveram um contato, coabitaram um com outros, de modo que nasceram pessoas deformadas, gigantes. E eles é que comandava na época os seres humanos de porte menor. A violência era muito grande, tanto entre os gigantes, que eles se defrontavam, e entre os próprios seres humanos normal, não gigantes. Foi a razão de Deus agora olhar e se revelar pela sua primeira vez após o pecado. Quando Adão pecou, Deus trouxe a maldição. Lá na frente você vai ver Deus se revelando novamente. Deus se revelou a Moisés. Aí já é uma revelação com um propósito totalmente diferente. Deus se revelou também a Jacó e por aí por diante. Essa manifestação, de Deus aparecer a Enoque, a Noé, foi com o objetivo de punição, porque a longanimidade de Deus, a paciência de Deus havia esgotado por tanta violência, por tanto derramamento de sangue, por tanta injustiça, por tantos valores revertidos. Os homens deixaram de adorar a Deus, os homens não queriam mais saber de Deus, os homens inventaram Deus de barro, Deus de ferro, Deus de madeira, Deus de bronze, Deus de prata, Deus de ouro. Os homens não quiseram mais saber de Deus. Procuraram enveredar pelos seus próprios caminhos, pensamento, escolha. E o resultado foi o quê? Foi Deus agora trazendo uma maldição. Que maldição seria essa? Era a extinção daquela geração, não na raça humana. Porque Deus havia preservado 8 pessoas. Deus disse a Noé, vai, constrói uma arca, porque o fim de toda essa geração é chegado perante a minha presença. Isso demonstra que Deus tem o seu limite, que Deus não compartilha com o pecado, com a imoralidade, com a violência, com o roubo, com a mentira. Deus não compartilha com o erro. Aí Deus também disse para Noé, prega
E diz a eles que se eles se arrependerem e mudar de atitude, eu não vou deixar de trazer essa sentença de morte, de destruição por meio da água. Mas todo aquele que se arrepender e crer no que tu vai passar, dizer a eles, da minha parte, pega na súria. Ele se salvaria, tanto ele como a família dele. Vai depender deles. Eles estão nessa condição, violento, ateu, materialista, canibais, viraram canibais. Se deitava homem com homem, mulher com mulher, todavia isso já existia. Mas Deus mesmo assim não desistiu do homem, não. Mesmo Deus sabendo que o homem rejeitaria o que Noé iria pregar, o que Noé iria condenar, e o que Noé trazeria como salvação, como escape para aquela geração. Deus sabia que eles rejeitariam, mas Deus não desistiu do homem, não. Foi criado, foi edificado uma arca, e ele pregava o arrependimento, que as pessoas se arrependessem, condenava aquelas práticas de homicídio, de roubo, de adultério, de fornicação. Deus condenava a mentira, condenava o roubo, o adultério, né? Condenava a injustiça, o aborto, a ideologia de gênero que sempre existiu. Não como hoje, hoje é diferente. Naquela época a medicina era totalmente atrasada. Mas o ato é que tinha peso na vida do ser humano, na vida da sociedade. Só o fator do cara se tentar com outro homem, uma mulher com outro homem, com um animal. Deus tinha isso como uma abominação. Abominação é um sentimento de desprezo, de ódio, é um sentimento de terror. Mas mesmo assim Deus deu uma oportunidade para que ele se arrependesse por meio da arca. E hoje não é diferente. Hoje nós não temos uma arca, mas nós temos Yeshua, temos Jesus, que morreu na cruz, que cumpriu a lei, que a morte não pôde detê-lo ele na sepultura. Ele ressuscitou, triunfante. Cumpriu a lei que nós não podíamos cumprir. Esse era o maior problema da humanidade. Era a lei, porque a lei apontava o pecado, e a Bíblia diz que nenhum homem poderia ser salvo pela lei. Mas Jesus veio para garantir ao homem a absolvição. E quando o homem absolve esse perdão, essa oportunidade que Deus dá por meio de Cristo a ele, ele passa a ser uma nova criatura. Ele deixa de ser mentiroso, deixa de ser ladrão, deixa de ser assassino, deixa de ser adúltero, deixa de ser um assassino da fauna, da flora dos animais, deixa de maltratar a esposa, deixa de maltratar os filhos, e etc. Mas que Deus nos ajude, meu irmão. Eu vou aqui mudar agora da posição da Câmara. Ainda há oportunidade para aqueles que se arrependerem, para aqueles que mudar de vida, para aqueles que não querem mais permanecer nessa vida de feitiçaria, de idolatria, de roubo, de mentira, de prostituição, de imoralidade. Só você que pode mudar a sua vida, a sua trajetória por meio de Cristo. Por isso que ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais uma vez, levantaram contra mim. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus mesmo. Houve um grande terremoto aí, movimento para acabar comigo, mas Deus me livrou. Posso deixar falar dessa verdade, não. Deus revela, Deus mostra. O gigante se levanta, eles arma, projeta, e fica certo que vai acontecer, que vai ter sucesso. Aí, tudo aí, envergonhado, tá vendo aqui mais uma vez aqui na Ponte de Ferro. Aí Deus mostra, irmão. O perigo é muito grande para mim aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, Recife. Mas Deus tem me guardado, Deus tem me livrado. Deus não dá a sua glória a homem nenhum. Não existe outro Deus acima do Deus de Israel, não. Ele disse a Moisés, ele jurou por ele mesmo, ele não viu outro que viesse competir com ele, que tivesse mais poder, que fosse mais poderoso do que ele. Ele disse que não existia, não, ele era o único Deus. Disse: Moisés, eu sou o que sou. E pronto, e ponto. Vou virar a câmera.
Então, estamos aqui mais uma vez, aqui na Ponte de Ferro, né, meu amigo? Não é verdade? Trazendo mais uma palavra nesta tarde. Uma palavra que pode transformar a sua vida. Uma palavra que há 2000 anos atrás já foi evangelizada, já foi propagada, já foi anunciada. E o primeiro que anunciou ele foi João Batista. Quando ele estava lá no Jordão, batizando, ele convidava agora os homens que se arrependessem. Arrependei-vos e convertei-vos e crede no perdão, crede naquele que tomaram uma forma humana, crede naquele que despojou toda a sua divindade lá no céu e veio e nasceu numa manjedoura, assumiu uma cruz para reverter a condição do homem que lá no Éden, que pelo meio da sua escolha ele foi condenado e a terra amaldiçoada. Quando o homem peca, Deus disse ao homem: tu és pó e para o pó te tornarás. Logo o homem perde agora a sua comunhão com Deus. O homem passa a ser mortal. E dentro dessa condenação está a condenação também eterna. E não tinha quem livrasse o homem dessa condenação. Mas lá em João, no capítulo 1, a Bíblia apresenta no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Para a vergonha do diabo, quando ele separa o homem de Deus, quando vê o homem numa condição que não podia mais agradar a Deus, que não queria mais ser orientado por Deus, dirigido por Deus, o homem agora amava o que ele fazia. O homem deixou de adorar e ser obediente a Deus e começou agora a se idolatrar-se. O homem começou agora a obrar e fazer o que era mal. Deus criou o homem e disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando o homem peca, o homem perde a semelhança de Deus, porque Deus criou o homem bom. Deus criou o homem com ideologia totalmente contrária e diferente do homem atual, daquele homem que depois ele pecara. O homem não tinha um pensamento, porque dentro da sua inocência ele não maquinava, ele não projetava. Ele não tinha prazer de matar, de destruir, de degolar. Ele não tinha prazer em decapitar, ele não tinha prazer em esquartejar, ele não tinha prazer em adulterar, ele não tinha prazer em trair a sua companheira, ele não tinha prazer em maltratar os seus filhos, ele não tinha prazer em maltratar a sua esposa, ele não tinha prazer em ser mau, perverso, ele não tinha prazer em caluniar, em detratar, ele não tinha tempo para observar a vida dos outros, ele não tinha tempo para ser um informante em caboeira. Ele não tinha prazer na morte de ninguém, até porque a morte existia, mas ela estava inativa. Eu estou mostrando que antes do pecado o homem não tinha esse pensamento, não tinha essa vontade. Porque o que reinava no homem era a inocência e a pureza. Mas quando o homem perde a inocência e a pureza, o homem agora passa a herdar uma natureza, a segunda natureza, decaída e pecaminosa, com essas ações destrutivas de amar o que é mal, de ter prazer no que é mal, de fazer o que é mal. O homem não tem mais tempo para Deus, o homem não quer saber de Deus, o homem exclui Deus da sua vida, da sua família. O homem exclui Deus da sua sociedade. O homem dá mais ouvido à filosofia e ao conceito humanista. É o homem em primeiro lugar. Hoje o homem é o centro de tudo. Hoje o homem ele é adorado. Vivemos numa sociedade totalmente, meu irmão, desprovida de Deus. Numa sociedade que se tornou-se uma sociedade totalmente ateísta e materialista.
Os homens não querem mais saber de Deus, os homens só querem saber das coisas deste mundo. O homem só pensa nas coisas deste mundo. Eu quero te dizer uma coisa, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, porque tem um limite, tem um fim de tudo. Salomão disse que tudo é vaidade, tudo é passageiro. O cara coloca o coração dele nas coisas que ele tem. O cara coloca o coração dele no carnaval. O cara coloca o coração dele numa cerveja, numa maconha, num revólver, numa pistola, numa 12. O cara coloca o coração dele numa segunda companheira por trás do casamento. O cara coloca o coração dele nas coisas desse mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo não pode agradar a Deus. Quem ama este mundo, ele não goza a paz com Deus. E quando a Bíblia diz que quem ama este mundo não goza a paz com Deus, ele se torna automaticamente inimigo de Deus. Ele está naquela guerra contra Deus. O amor a este mundo, meu amigo, tem levado muito para o lago de fogo, tem levado muito para o inferno. O amor a este mundo tem separado o homem da comunhão de Deus. O amor a este mundo tem levado o cara todavia a permanecer cego, ignorante. O cara não aceita, o cara não tem tempo de deixar que a graça, que o favor, que a misericórdia de Deus entre na sua vida. Ele não tem prazer de parar um momento, um segundo, um minuto, para ser grato a Deus pela sua existência, pela fauna, pela flora, pela criação do Eterno, do El Céu. É o Criador. Infelizmente, hoje vivemos o que não é novo. Nada novo, tudo teve início após o pecado de Adão. O adultério, o assassinato, a depravação, a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, o aborto, a ideologia de gênero. O que nós condenávamos há 100 anos atrás, nós hoje abraçamos, nós hoje aplaudimos. São os valores revertidos. E a pior situação do elemento é quando ele ama as coisas desse mundo. E quando ele passa a amar as coisas desse mundo, Jesus não tem lugar na vida dele. Yeshua não tem lugar na família dele. Porque o coração dele, o pensamento dele, a vontade dele está voltada para as coisas desse mundo. Não há quem possa convencer ele do contrário. Porque ele está voltado, ele ama, ele tem prazer em matar, ele tem prazer de se deitar com outro homem, com outro bigodudo, quem gosta. Ele tem prazer de se deitar com outra mulher. Ele trai a sua esposa trai ele, quem faz isso. Ele tem prazer de pegar a sua companheira, quem gosta, de fazer uma suruba com ela no motel, com os seus amigos. Ele tem prazer de levar a sua esposa para uma praia de nudez, que quando o homem perde... meu amigo, quando o homem perde a inocência, a pureza, o homem agora abraça ao contrário. O homem se tornou malicioso. O homem se tornou destrutivo, mau, cruel, quando ele perde a sua inocência. E quando ele perde a sua pureza, ele agora passa a amar a imoralidade, a depravação, o sexo anal, o sexo oral. Ele tem prazer de vestir uma saiazinha, ele tem prazer de vestir um fio dental, ele tem esse prazer de deitar com outro bigodudo e beijar na boca de dois bigodudos. Ele tem prazer de ferir a lei natural de Deus. Sabe qual é a lei natural de Deus? É Deus criou dois sexos diferenciados. E quando o homem ele entra para esse caminho, e quando o homem entra nesse caminho, o único Deus fraudulento, assassino, depravado e imoral é o diabo, que tem prazer nas constantes ações que o homem vem violando a lei moral de Deus e a lei natural.
Porque o diabo tem prazer que o homem permaneça cego. Porque o diabo sabe, ele é um acusador. Nós que falamos a Bíblia com verdade, nós não estamos aqui entrando na vida particular de ninguém, nós não estamos aqui condenando ninguém. A Bíblia diz que o acusador, quem condena é o diabo. Ele condena, ele acusa você, ele vai lhe assediar, ele vai levar você para vários caminhos, que após o pecado você ficou vulnerável. Ele leva você para o adultério, para a prostituição. Minha irmã. Ele leva você para se tornar um homicida. Ele leva você a ser efeminado. Ele leva você a ter prazer em adulterar, a ter prazer em maltratar a sua esposa, a ter prazer em maltratar a sua família, os seus filhos. Tem aquele que não tem nem prazer na criação de Deus. Ele incendia a floresta, ele acaba com a fauna, com a flora, ele maltrata os animais. Tudo isso quando o homem perde a comunhão com Deus. Quando ele perdeu a comunhão com Deus, agora o homem erra de uma natureza contrária daquela que Deus havia criado no homem, que o homem poderia se relacionar com Deus, o homem poderia conversar com Deus, o homem poderia ver Deus, o homem, todavia, ele se relacionava com os animais, não tinha problema nenhum. Agora o que impossibilitou o homem continuar com aquela comunhão, com aquela harmonia que existia entre o homem, entre os animais e de Deus, foi a falta de integridade, foi a sua escolha. A pior burrice do elemento humano é quando ele faz uma escolha errada. E foi justamente esse golpe que o diabo deu na primeira família que Deus havia criado e colocado no jardim do Éden. O diabo agora veio, usou uma serpente e manteve um diálogo com Eva. Eva foi orientada pelo diabo e caiu no engodo, no engano de Satanás. E quando ela cai, Deus havia ordenado a eles dois que eles não comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus ordena que eles não comessem, Deus havia já projetado uma solução. Cristo já estava escondido. Cristo era o resultado da nossa absorção. O homem só pode ser absolvido quando ele nasce de novo, quando ele é transformado, quando ele é moldado em Cristo, quando ele perde o prazer de matar, de derramar sangue, de matar mulher, de matar criança, de matar adolescente, de matar por qualquer motivo, por qualquer coisa. Quando o homem perde o prazer de ser mentiroso, caluniador, perseguidor, injusto, depravado, imoral, aquele que gosta de vestir uma saia, um fio dental, aquele que abre a sua boca e recebe um pênis e depois uma inundação de bilhões de esperma vai entrar pela sua garganta. Sabe por quê? Porque o homem perdeu a sua pureza. O contrário da pureza é a impureza. Agora o homem se achando, se encontrando nessa condição de impuro. Quando ele se tornou impuro, quando ele perde a pureza, ele se torna, o contrário, impuro. E quando ele se torna impuro, ele agora abre espaço e passa a amar a bigamia. E passa a amar a idolatria, a violência, a depravação, a imoralidade, o aborto, a ideologia de gênero. O homem não quer mais saber de ser orientado por Deus. O homem agora ele deu um segmento pela sua própria imaginação, pela sua própria filosofia e o seu conceito. Depois do pecado, qual era o conceito do homem? Era matar, adulterar, é ter 2, 3 mulheres. É destruir, desconstruir o que Deus havia construído. Quando o homem agora cai, veja que Eva caiu por meio de uma tentação, por meio de engano. Adão não caiu, não foi por uma tentação, não. Adão caiu porque ele queria, já estava no coração dele, antes do pecado, de ser igual a Deus. Só
Só faltava tornar público o desejo dele. E tornou-se público quando a Eva pega aquele fruto do conhecimento do bem e do mal e dá a ele, e ele agora come. Ele não questionou a Eva, ele poderia ter questionado a Eva como cabeça, porque o homem é o cabeça da... Porque primeiro a Bíblia diz que quem foi criado foi o homem. Quando Deus cria o homem não tinha uma companheira, Deus agora dá uma companheira ao homem. Mas a companheira que Deus deu ao homem não foi para que ela servisse como escrava, nem fosse um objeto descartável, não. Era uma auxiliadora que iria ajudar o homem. Era uma auxiliadora que estava sempre presente no momento alegre, no momento triste, no momento de fome ou no momento de fartura. Caberia a Adão proteger a sua esposa. Caberia a Adão honrar a sua esposa. Caberia a Eva respeitar o seu marido. Caberia a Eva ser uma coroa de glória para o seu marido. A mulher não pode manipular o marido. A mulher não pode dar ordem ao marido segundo o conceito bíblico, segundo a ordenança de Deus. A mulher não pode ser mais do que o homem. Nós vivemos em uma sociedade que os valores são revertidos. É por isso que muitos casamentos têm se acabado. É que muitas das vezes, entre aspas, a mulher quer manipular, a mulher quer mandar no homem. A mulher quer ser o cabeça da casa. Mas Deus constituiu o homem para que o homem fosse o cabeça de tudo. O cabeça da família, o cabeça da nação. Deus entregou o governo ao homem, não à mulher. E a mulher não pode determinar a hora que o homem chega em casa. A mulher não pode dizer para o homem que faça isso e faça aquilo, não. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela deve obediência ao homem. E o homem deve respeito à sua companheira. O homem não pode pegar a sua companheira e fazer dela uma prostituta, ou um produto descartável, ou maltratar, ou dar, ou espancar ela. Sabe quem tem prazer no que vem acontecendo aqui no mundo? Não venha dizer para mim que é Deus, não. Quem tem prazer em ver o cara confinado numa cadeira de roda, em ver o cara cego, em ver o cara caçando lixo, em ver o cara apanhando papel, em ver o cara confinado a um câncer, a ver o cara confinado numa cama. É o diabo, é Satanás, é o pai da mentira, é mentiroso. Ele está me assistindo, mas está me assistindo de longe. Ele sabe que aqui a palavra quando sai, aqui tem sal. A palavra quando sai aqui, ela é luz. Ele não suporta não. Ele levanta a nação, ele levanta o governo, ele levanta os demônios contra mim. Mas ele fica parado, porque no Salmo 46 diz que Deus ordena e pega e quebra o arco do forte, e pega os carros, e pega o arco e sacode no fogo. O diabo não gosta desse tipo de pregação, não. O diabo vai gostar de uma pregação em que você traz um evangelho do oba-oba, um evangelho cultural, um evangelho capitalista. Um evangelho que alguém vai chegar para você e dizer para você, permaneça do mesmo jeito. Se você veio para que é afeminado, permaneça afeminado. Se você veio como ladrão, permaneça como ladrão. Se você vier como assassino, permaneça como assassino. Se você vier como adúltero, permaneça como o que nós queremos é o seu dinheiro, encher o meu bolso. Eu andar de carrão e ser protegido. Eu assistia filme, quando eu assistia filme, assisti o filme Zumbi, Apocalipse. Um coronel do exército, ele recebeu uma ordem para buscar uma moça que estava contaminada com o vírus de zumbi. Mas a ordem que ele recebeu é que ele matasse todos os seus subordinados e viesse sozinho se apresentasse no quartel. E ele fez. E quando ele chega no quartel, ele recebeu uma voz de comando que ele ficasse ali e mandasse só aquela mulher. Ele pegou e mandou a mulher. Aí o coronel diz assim, eu nunca vi se dar tão bem, explorador como mercenário. E o coronel não teve a oportunidade de entrar mais
no quartel, ele foi fuzilado ali mesmo. Então não há segurança, meu amigo. Só há segurança em Deus, só há segurança em Cristo. Nós estamos abandonados. Quando a Bíblia fala em apostasia, a apostasia não se limita, não é somente na palavra de Deus, não. A apostasia está na letra, a apostasia está nas leis. Ela reina no coração dos homens. É o que tem invadido o coração do homem, é a apostasia. Eu digo uma coisa e o diabo só... E o anticristo, ele vai reinar. Quando a apostasia estiver 100%, quando o Espírito Santo sair da terra, aí você vai ver o que é bom. Ele vai lhe prometer, ele vai cumprir. Mas por trás disso está o maior golpe, que é a sua alma. No momento em que você deixar que ele coloque o número ou o nome dele na sua testa ou na sua mão, para você não há mais volta, para você não há mais perdão, você nunca mais será absolvido dos seus pecados, nunca mais você será aceito no reino dos céus, porque você deixou que a marca do anticristo, ela fosse identificar você como você fosse pertencente ao anticristo. O fazendeiro, quando ele tem seus gados, ele marca os seus gados. E ninguém pode dizer que aquele gado é dele ou ovelha, porque ele tem a sua marca. E cada marca ele conhece. A sua ovelha, o seu boi. É uma segurança para ele. Assim é o anticristo. Quando o anticristo colocar na sua testa ou na sua mão a marca dele, porque você só poderá comprar ou vender se você tiver a marca na testa ou na mão. É o enganador, ele vem de mansinho com pé de lã. O homem hoje já é enganado, já é levado por coisas efêmeras. Quando o anticristo chegar, ele vem acompanhado do falso profeta. Ele vai receber o poder que o diabo tem. O diabo vai passar o poder que ele tem para o anticristo. Ele vai ser um cara que vai ter uma lábia. E o anticristo vai ajudar ele com os milagres mentirosos. Vai cair fogo do céu. Vai curar cego, paralítico. Vai enganar a nação, vai enganar o mundo. Tudo isso para ganhar a sua alma. Tudo isso para fazer você um concorrente para o inferno e o lago de fogo. Ele vem com seus benefícios. Ele vai prometer que não vai existir mais guerra. Ele vai prometer que você vai sair de casa e não vai ser mais assaltado. Ele vai prometer que você vai ter um bom salário. Ele vai lhe prometer que você não vai passar mais fome. Ele vai prometer que você vai se alimentar bem. Ele vai prometer que você não será nunca mais amolestado. Ele vai prometer a você ter uma casa. Se hoje você não tem uma casa, se hoje você não tem uma moto nem um carro, mas ele vai prometer e ele vai dar. Agora sabe qual é o objetivo dessa densa prosperidade na vida do ser humano? É a alma, é a tua alma que ele está visando. E se você deixar ser levado, e se você deixar que ele coloque essa marca na sua testa, na sua mão, o seu nome, você não terá mais volta. Não haverá mais aceitação, mais sacrifício para você de perdão. Porque ele virá com milagres, com prodígios, e enganará a muito. Nós tiramos para os nossos dias. Quantas vezes nós chegamos na política, quando está mesmo no seu auge, há muitos candidatos que prometem muitas das coisas e o cara espera que isso aconteça, mas nunca acontece. Mas o único que vai prometer e vai cumprir é o anticristo. O anticristo, ele vai prometer e vai cumprir. Muito embora quando ele disser que haja paz, haverá guerra. E ele sabe disso, que vai enganar as nações e o mundo por meio dos milagres, por meio da mentira e da prosperidade que ele vai oferecer ao ser humano. Agora, em troca disso, você vai ter que doar a sua alma para ele.
Em troca disso, você agora não haverá mais aceitação, não haverá mais perdão, nem oportunidade de você se arrepender. É a marca 666. Está se aproximando, está tudo se encaixando. Tudo está aí se encaixando para que ele assuma um governo mundial. É um governo mundial que vai mandar no mundo inteiro. Você só poderá ter fornecimento de alimento e de água se você deixar que ele coloque essa marca na sua mão ou na sua testa. Agora tem uma coisa. Você vai passar por um momento que você nunca passou na sua vida. Por um momento que você nunca gostaria de passar. Além de você enfrentar a grande tribulação, você será julgado e lançado no largo de fogo, aonde lá não haverá uma cama, aonde lá não haverá uma rede, aonde lá não haverá uma maconha, aonde lá não haverá um motel, um campo de futebol, um cinema, um teatro, um shopping, aonde você não vai ter uma esperança de fazer e comemorar os 12 anos da sua filha. Você não vai poder se deitar com a sua esposa. Você não poderá mais ter paz. Não haverá dia e não haverá tarde. Não haverá hospital, só sofrimento. A Bíblia diz que lá só haverá choro e ranger de dente. Ele está avisando. Ele está convidando a você a se arrepender. Leve a sério. Quando as pessoas não levam a sério, debocha, menospreza, de que os crentes estão loucos, os crentes são fanáticos, Jesus é um mito, Jesus é uma fraude. O coração do homem hoje está voltado para este mundo enganador, cujo Deus, cujo príncipe é Satanás. Também, irmão. Também, mesmo, filho. Quem vem enganando, quem vem tendo prazer, enquanto as pessoas já desceram hoje ao cemitério, já foram enterrados, de várias causas, o diabo tem prazer. Foi isso que ele causou na família humana. Quando ele disse para Eva, se ela comesse, Deus não estaria falando sério, não aconteceria nada com ela. Deus falou, mas não aconteceria, porque Deus não era sério. E quando eles comem, aí Deus vem agora, conversa com ele e diz aí, cidadão, tu és pó e para o pó tu tornarás. Adão era infinito, Adão não foi criado para morrer. Mas a Deus agora, o que é que Deus faz? Anula e traz uma sentença de morte para o homem. O homem deixou de ser infinito, agora ele passa a ser mortal. Aí quando Deus condena o homem, não só a perca da comunhão, não só a sua semelhança, porque a imagem de Deus o homem continua sendo. Está escrito lá no capítulo 9 e o versículo 6. Aquele que fere o homem, aquele que derrama o sangue do homem, o seu sangue também será derramado. Porque Deus fez o homem à sua imagem. O homem não perdeu a imagem de Deus. O homem continua tendo a imagem de Deus. O que o homem perdeu foi a semelhança de Deus. Porque Deus é bom, é misericordioso, é compassivo. O homem deveria ser assim se o homem não tivesse pecado. A sociedade era uma história totalmente diferente. Tinha um comportamento totalmente diferente que nós temos hoje. O comportamento hoje da sociedade foi por conta da sua desobediência, foi por conta da sua falta de fidelidade, foi por conta de ele não acreditar, não levar Deus a sério. Sabe por quê? Lá em Noé, na primeira geração, foram destruídas pelo dilúvio, porque aquela geração não levou a Deus a sério. Eles não acreditavam na palavra de Noé, eles debochavam, eles insultavam. Ele tinha mais prazer em matar, em derramar sangue, a vestir um cuecão de couro, a ser canibal, a ser assassino, a ser idólatra, a explorador, mentiroso, caluniador, perseguidor. Isso aí foi o resultado do pecado. É que o diabo já esperava que esse resultado não demoraria muito não.
Ele sabia que esse resultado viria de imediato. Se ele conseguisse separar o homem da comunhão de Deus, se ele conseguisse separar aquela primeira família de ser orientado e de estar naquele paraíso. E ele conseguiu. Mas para a sua infelicidade, Deus já havia projetado a Cristo, a Yeshua, em João no capítulo 1. Ele não sabia que esse Cordeiro, Yeshua Jesus, estava preparado desde a fundação do mundo. Ele teve uma alegria de separar e o homem ser condenado, e teve a tristeza de ver Jesus morrer na cruz, porque ele não queria que Jesus chegasse na cruz. Ele não queria que Jesus cumprisse a lei. Ele procurou matar Jesus quando Jesus nasceu. Ele usou quem? Ele não usou, não foi um catador de papel, não foi um catador de lixo, não foi uma pessoa comum. Ele usou, foi Herodes o Grande. E ele usa Herodes e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Porque era o objetivo de Satanás, do diabo, de matar Jesus Cristo, para que a salvação, para que o perdão de toda a humanidade não fosse lançada, para que o homem, por meio dela, fosse absolvido da morte eterna. Mas ele quebrou a cara, porque Jesus conta, irmão, o anjo já havia avisado a Maria e a José que ele fosse para o Egito, porque Herodes haveria de mandar matar a criança. Veja que vergonha pro diabo. Antes de Herodes dar essa ordem, antes de Herodes mandar matar a criança, o anjo aparece aí a Maria e a José, e diz a Maria e a José, vão-se embora para o Egito. Porque Herodes vai lhe mandar matar a criança. Uma ação direta do diabo. Quando você vê Herodes tomando essa decisão, quem estava por trás dessa decisão, quem estava por trás dessa ira, dessa cólera, dá para entender que Herodes o Grande queria perpetuar o trono dele. O cara era rei, o cara mandou matar os seus próprios filhos para que ninguém governasse no lugar dele. O cara era um maluco, o cara era um doido, cheio de demônio. Aí quando ele sabe desse nascimento, porque a lei rezava, aí ele de imediato mandou matar todas as crianças a partir de 2 anos. Isaías fala a esse respeito e tinha que se cumprir. Mas com antemão Deus avisou a José e a Maria, vai embora, vai para o Egito, porque Herodes há de mandar matar a criança. Aí o diabo perdeu. Quando Herodes manda matar, Jesus já estava lá no Egito. Porque o diabo não queria que Jesus chegasse na cruz. O diabo não queria que ele morresse por você. O diabo não queria que ele derramasse seu sangue por você. O diabo não queria que você fosse absolvido. O diabo não queria que você se tornasse filho de Deus. O diabo não presta. Sabe por que as pessoas se fantasiam? Querendo me matar, querendo me destruir, porque o diabo é um mentiroso, o diabo faz tudo isso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, a Bíblia diz que ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é enganador, ele é acusador, ele vem assediar o coração do homem, para o homem entrar em determinado caminho, e esse caminho levará o homem à morte. E depois que o homem morrer, ele vai seguir ao juízo, como está escrito em Hebreu. Foi proposto o homem morrer uma só vez, e depois disso ele segue para o juízo. Não existe essa história de o cara morrer aqui, e depois disso ele nascer num gafanhoto, num camelo, numa tartaruga ou num peixe. Não tem essa história do cara morrer hoje, e ele nascer em outro país, em outra pessoa. Porque a Bíblia diz que foi proposto o homem morrer uma só vez. Não existe essa história do homem aparecer novamente na terra, não. Porque ele foi morto, ele morreu. Ele deixou de existir na face da terra. Eu quero dizer uma coisa, meu amigo, não perca tempo com esse mundo, não. Esse mundo não tem o que oferecer, não. Esse mundo é mau, esse mundo é perverso. O diabo tem lutado 12, 24 horas para que você permaneça todavia cego, porque ele tem ambição, ele tem o maior desejo na sua alma. O cara é imprestável, meu irmão. O cara é uma fraude. O cara chegou no monte da tentação, esperou o momento de fraqueza de Jesus, de Yeshua.
Quando ele teve fome, ele disse assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus olhou para o diabo. Jesus não usou nenhuma arma humana. Jesus não usou uma espada que era a arma, uma adaga, nem um arco, nem uma flecha. Jesus usou a própria palavra que o diabo usou. Aí Jesus disse para ele: Satanás, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O maior prejuízo da raça humana e do mundo é que o homem só pensa nas coisas deste mundo, é que o homem só se alimenta com as coisas deste mundo. É óbvio que somos seres sociais, nós temos o desejo e a vontade e a necessidade de se vestir e se alimentar, mas o cara coloca essas coisas em primeiro lugar na vida dele. O cara não quer saber de Deus, o cara se torna um ateísta, um materialista. Para ele Deus não existe. É óbvio que o cara, para ganhar o seu pão, ele tem que trabalhar. Quando o homem peca, Deus disse assim: tu és pó, e com o suor do teu rosto tu trabalhais. Deus não condena a riqueza, Deus não condena a prosperidade do homem. O que Deus condena é quando o cara se torna materialista. O que Deus condena é quando o cara se torna ateísta. Deus condena quando o cara só se preocupa com ele. Deus condena quando o cara só se preocupa com ele. Ele está em primeiro lugar, ele está em segundo, ele está em terceiro. Mas a lei mais principal das Escrituras era aquela: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas a primeira lei agora que Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou: ama o próximo como a ti mesmo. O quanto é difícil amar o próximo. Se eu quero me ver bem vestido, se eu quero ver bem alimentado, segundo a minha origem, pela lei divina, eu tenho que ajudar o pobre, eu tenho que ajudar aquele cara que está desempregado. Eu não estou falando, não é aquele cara que está desempregado, eu não estou falando, não é aquele cara que ganha um salário mínimo, não. Porque o cara que ganha um salário mínimo, ele não pode ajudar ninguém. O cara que ganha um salário muito mal, ele pode ajudar a ele. Eu estou falando aquele cara que ganha de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil acima. Eu estou falando para o rico, para o milionário, para o bilionário. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem não faz peca. A Bíblia diz lá em Apocalipse: onde os grandes e os pequenos comparecerão perante o tribunal de Cristo para a prestação de conta. Não vai pensar você que você é bilionário, milionário, rico. Não vai pensar você que você é presidente, que você é governador, que você é deputado, que você é senador, que você é ministro. Você não vai deixar de comparecer perante o tribunal de Cristo, não. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de conta. Ele vai prestar conta de todos nós. Do bilionário ao catador de papel. Do catador de papel ao bilionário. Não temos como escapar lá. Lá não tem uma sala de custódia, não. Lá Jesus não tem amizade com o pecador e com o pecado, não. Lá ele não alisa ninguém. O que vai rezar lá, o que está escrito no seu livro. O que vai rezar lá é a sua biografia, a sua história. É o que você fez ou deixou de fazer aqui. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. Mas o homem hoje não entende. Despreza. Dá as costas para o favor. Dá as costas para a bondade e a misericórdia de Deus. Quando João Batista chegou, ele não chegou condenando de quem? Ele chegou convidando a sua nação ao arrependimento. Arrependemos e convertemos e cremos. Aí ele começou a pregar que o homem tem que se arrepender. O que é se arrepender? Do que eu faço, de ruim, de perverso, de imoralidade. E converter-vos. É você agora mudar de atitude. É você que era ruim, vai ser um cara bom. É você ajudar e amar o seu próximo. É você que tem prazer de maltratar os seus filhos, maltratar a sua esposa. Você tem prazer de maltratar o negro. Você tem um prazer de maltratar o pobre. Aí agora o convite de João Batista foi o contrário. Você tem que abandonar essas práticas, essas ações. Para entrar o evangelho, você tem que se tornar uma pessoa boa.
O Evangelho é sofrimento, é renúncia. O Evangelho, você tem que ser a cópia de Cristo. O Evangelho não promete um mar de rosa, não. Até porque ele nos prometeu um novo céu, uma nova terra. Nessa nova terra não haverá cemitério. Nessa nova terra não haverá casa funerária. Nessa nova terra não haverá ML. Nessa nova terra não haverá polícia. Nessa nova terra não haverá ladrão. Nessa nova terra não haverá assassino. Nessa nova terra não haverá traficante. Não haverá suborno, imoralidade, depravação, sexo anal e oral, ideologia de gênero. Nessa nova terra não haverá impunidade. Nessa nova terra não haverá uma sala de custódia para alimentar a perversidade, o crime, o tráfico, não. Nessa nova terra o cidadão vai ter valor. Nessa nova terra você vai sair de casa tranquilo, sem medo de ser assaltado, de ser amolestado. A sua esposa não vai perder a vida. O seu filhinho não vai perder a vida. A sua filhinha não vai perder a vida. Nessa nova terra, você não vai precisar de um carro blindado. Nessa nova terra, você não vai precisar de segurança. Nessa nova terra, você não vai encontrar nenhum cego, nenhum paralítico, ninguém mendigando pedindo esmola. Nessa nova terra, você não vai encontrar ninguém morando numa barreira, correndo risco de vida. Nessa nova terra, não haverá explorador. Nessa nova terra, rios não serão poluídos com fezes e urina, ou com produto químico. Nessa nova terra não haverá ganancioso. Nessa nova terra não haverá injusto. Nessa nova terra não haverá hospital. Não haverá vírus. Nessa nova terra só orgulho, só é paz. Nessa nova terra não haverá um governo corrupto, bandido, ladrão, assassino. Nessa nova terra ele não vai trabalhar para aumentar a sua poupança, o seu tesouro. Nessa nova terra, quem vai administrar ela é Jesus Cristo, é Yeshua. E quando ele irá governar, e quando ele governar, não mais existirá o que vem acontecendo hoje. Essa falta de cuidado para com o povo, essa falta de preservar a pureza, a depravação está tomando conta, o roubo. Estamos à mercê da bandidagem. Estamos a mercê a promessas vazias. Estamos a mercê as promessas. Quem aonde está lhe prometendo é corrupto, é ladrão, é roubador. Não quer saber da nação. A nação é que se vire. É o que vem acontecendo hoje, meu amigo. Estamos aqui desprezados. Se pode dar uma aposentadoria a cachaceiro, se pode dar um auxílio a fulana, a fulano, pode dar um salário bom ao cidadão, ao trabalhador. Se o cara tem um cartão corporativista que ele ganha mais do que o salário dele, ele pode dar um salário bom ao trabalhador. Aí a Bíblia diz assim, o profeta Ezequiel agora reivindica um salário honesto para o trabalhador. As injustiças que faz em cima do trabalhador. Ai dos que criam leis injustas para condenar o trabalhador. Nós somos condenados. Nós não temos direito a nada, nós somos a galinha do ovo de ouro, rapaz. Você pede seu filhinho, você pede sua filhinha e fica no anonimato. Você não tem para onde ir. Estamos aqui, meu irmão, num país da impunidade, do cooperativismo, de corruptos, de assassinos. Agora Deus quer mudar essa história, quer. Ele não fez uma tentativa, não. Ele realizou um meio
por onde o homem, por meio de Yeshua, pode mudar esse quadro, essa situação. Não vai depender de Deus, não. Deus não vai descer do céu para resolver os problemas do Brasil, não. Como muitos dizem, não. Quem vai resolver o problema do Brasil é o próprio povo. É os próprios líderes. Que precisa exercer com justiça a sua função. Porque a Bíblia diz que as autoridades elas foram constituídas por Deus para o beneplácito do cidadão. Quando fala que Deus criou as autoridades, aí vem um presidente, vem um senado, vem um deputado, vem os ministros, e por aí vem a escadinha, governador, prefeito. Deus constituiu esses homens, não foi para ele engordar a bolsa dele, nem a poupança deles, não. Foi para cuidar da nação, foi para cuidar do povo, para não deixar o cara vulnerável, a pedófilo, a assassino, a ladrão, não. O problema do ser humano é que ele encosta a Deus e deixa Deus de lado. O problema dos governos é que eles não querem saber de Deus. Eles falam de Deus só de boca para fora. Mas na prática nós estamos vendo aí. Tinha vergonha. Um governo que goza da confiança de Deus, com as autoridades que Deus constituiu para ser o terror, e quem se levantasse contra ela estava se levantando contra Deus. Se ela bem soubesse o poder que eles têm, a nossa nação seria outra. Mas ele despreza o poder, ele despreza o verdadeiro ofício dele, se tornaram corrupto, assassino, amigo de assassino, de ladrão e de tráfico. E nós estamos aqui a ver navio. Tem pessoas que por aí que deixaram até de assistir, agora até repórter. Porque o caso é sério, meu amigo, é um descaso, é um desprezo. Deus constituiu, foi para ele preservar o quê? A família, para preservar o cidadão. E não ver o cidadão aí ser avacalhado, humilhado, desprezado, não. Infelizmente, após o pecado, o homem se corrompeu. O homem recebe suborno. Quando nós falamos a respeito da apostasia, nós estamos vendo a apostasia em pleno movimento, em plena atividade. É o homem querendo virar mulher, a mulher querendo virar homem. É o cara no governo ali, não exercendo a sua verdadeira função, prevaricando, deixando o cidadão a ver navio, deixando o cidadão sozinho, roubando os cofres públicos, quem rouba. E o cidadão é o menos privilegiado pela Bíblia, pela lei de Deus. O cidadão deveria ser privilegiado e honrado e louvado por ele, mas o cidadão aqui não tem valor nenhum. Por essas razões e outras, é que o aumento, o avanço da criminalidade, o avanço do dissolvimento do casamento, da impureza, da violência, do roubo, da exploração ao trabalhador, está crescendo. Quem seria o sustentáculo da nação? Era os políticos, era o governador, era o presidente, era o senado, era o deputado. Mas se a base está podre, a nação automaticamente ficará na mesma condição. É impossível um casal de preto nascer uma pessoa branca.
que a sua origem são pretas. E o contrário também. Nós queremos uma sociedade que haja paz, que haja harmonia. Tem que haver um governo justo, temente a Deus. Tem que haver um governo que ele não fale só no nome de Deus, não, mas que na prática ele demonstre que ele teme a Deus, que ele exerce o seu papel conforme a Constituição divina. Quando Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 13, que as autoridades foram constituídas por Deus. Do jeito que o diabo ele se rebeliou contra Deus, do jeito que o diabo não se firmou na verdade, os nossos governantes não se firmam na verdade. Por isso que o nosso país está nessa condição aí, o diabo tomando conta. Eu estava ali um dia desse, tempo desse, eu vi ali uma multidão de satanás e demônios. Quem tem prazer nessa prevaricação, nessa impunidade, nesse cooperativismo? A Bíblia diz que a terra ela grita, a terra ela geme com dores de partos. Porque a terra ela não foi criada para receber sangue, a terra não foi criada para receber corpos humanos, a terra não foi criada para receber agrotóxico. Existe a lei, continua existindo uma lei natural. Eu quero te dizer nessa tarde que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Que você possa refletir na sua vida após a morte. Todos nós iremos morrer um dia. Jesus disse, geração vem, geração vai. Ninguém é eterno. Todos nós iremos partir. Mas qual será a tua decisão antes de você partir para a eternidade? Qual vai ser a sua escolha? O caminho largo ou o caminho estreito? No caminho largo, você pode fazer de tudo, não existe regra. Pode matar, pode roubar, vestir um cuecão de couro, ficar de quatro, ser penetrado por outro homem, gritar contra a mulher. Que Deus tem um sentimento de repúdio, de ódio contra esse tipo de manifestação da parte do homem ou da mulher. Deus repudia. Não omite nenhuma satisfação para Deus. Os céus ficam tristes, porque eles sabem que o diabo tem convencido o homem a permanecer na condição em que ele está, amando este mundo. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Que você possa deixar de ser escravo. Que você possa deixar de servir ao diabo, a este mundo. Amém, irmão.